Buenas, amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta para mais uma semana de atualização da safra americana. Aqui é o Alexandre, hoje estou fazendo uma participação especial como host desse vídeo. E antes da gente começar com as informações, queria dar um recado, anunciar uma parceria do AgroConnection com a plataforma Mais Soja que tem mentorias, cursos, pós-graduação, uma conhecida plataforma de conhecimento do agronegócio, então a gente fica feliz de estar fazendo essa parceria. Vai lá no site deles, www.maissoja.com.br, e dá uma olhada aí em todos os produtos oferecidos pelo Mais Soja. Antes da gente começar, já sabe, né? Deixa teu like, te inscreve aqui no canal e comentem ao longo do vídeo aí alguma dúvida, algum conteúdo que vocês querem que a gente traga. A gente, na medida aí do possível, está tentando trazer e sanar todas as dúvidas de vocês. Soltamos a vinheta, Luiz, e já voltamos com o conteúdo. Bom, pessoal, vamos começar a falar então da situação das lavouras aqui nos Estados Unidos. O milho vai chegando aí a 86% de área plantada, a soja com 79% de área plantada, ou seja, a gente vai aí chegando ao final do plantio, né? Nós já estamos aí quase em junho, então algumas áreas ainda a serem plantadas, principalmente áreas onde recebeu mais chuva, né? A parte leste do cinturão do milho, a gente vai falar mais em detalhes sobre o clima, mas hoje também queria trazer um pouco do cenário do trigo, né? O trigo, que é uma cultura tão importante aqui nos Estados Unidos e também aí no Brasil, né? No sul do Brasil, que se prepara para mais uma safra. O trigo por aqui, pessoal, já chega aí com quase 80% da área florescida, e a curiosidade aqui está na condição de lavoura, né? Esse ano a gente está com 26% da área em bom ou excelente, e também 44% ruim ou muito ruim. No ano passado nós tínhamos 50% da área em bom ou excelente, e de apenas 19% em ruim e muito ruim. Ou seja, a gente tem um ano completamente diferente do ano passado, muito mais desafiador, tá? Condições bem difíceis para o produtor americano, né? Muito em virtude do clima, tá? A gente tem observado aí, quem tem acompanhado o canal, as dificuldades na questão de falta de chuvas, né? A gente vai mostrar logo um mapa aqui, explanando um pouco mais nas principais regiões produtoras, mas o cenário é esse, então um cenário bem pessimista para a cultura do trigo. E os preços, né, para a gente, de costume, já falar sobre isso, o milho aí fechando a $4,56 o bushel, e a soja com $11,95 o bushel. Bastante oscilação nos preços das duas commodities. Bom, então vamos lá, vamos falar de clima, porque aqui o primeiro mapa que a gente vai estar trazendo é o mapa da seca, né? Vocês têm visto ele frequentemente aqui no canal do AgroConnection, e a gente vai estar destacando a parte central aqui do mapa. Só para vocês relembrarem essas cores, né? Onde o mapa está colorido em branco, significa que as condições são normais, né? Não temos nenhum tipo de seca. Já o amarelo é uma seca anormal, e conforme essa cor vai ficando mais escura, né, principalmente os tons de vermelho, laranja ali, são secas severas, tá? Então, se vocês observarem Nebraska, principalmente Nebraska, né, bastante seco, vocês sabem, Nebraska tem irrigação, porém as áreas de trigo em Nebraska, elas não têm irrigação, na grande maioria delas. Então o trigo sofre em Nebraska. Milho e soja, sim, esse consegue, né, ter um melhor desempenho. Mas observem, Dakota do Sul, que é ao norte de Nebraska, e ao sul de Nebraska o estado do Kansas, e também Oklahoma, que é mais ao sul também de Kansas. Ali são regiões que estão áreas com seca severa e são áreas produtoras de trigo, né, justificando aí esses números baixos de qualidade de lavoura do trigo. Por outro lado, se a gente pensar em soja e milho, né, boa parte do cinturão aí, a maior parte, eu diria, está numa situação favorável de umidade do solo, né? O que deve aí nos trazer nos próximos relatórios, que quando o USDA reportar a condição, a gente vai ver se de fato vai confirmar boas lavouras ou não. Agora vamos falar das chuvas. As chuvas na semana passada, como vocês podem ver no mapa aqui, passando aqui a questão das cores novamente, né? Verde são chuvas aí de 30, 40 milímetros, o amarelo e vermelho, como vocês podem ver mais aqui ao sul dos Estados Unidos, já são chuvas mais de 100 milímetros, 80 milímetros, e o azul
né, que principalmente predomina ali na região de Iowa, Minnesota, Wisconsin, aquelas são chuvas ali mais dos 10 a 15 milímetros. Vocês podem observar, na principal região produtora, né, no cinturão, a gente tem aí uma faixa que vai de 10 milímetros até 30 milímetros de chuva, ou seja, tem chovido, né, no cinturão, apesar do mapa anterior ter mostrado seca no oeste, a gente tem tido algumas chuvas mais localizadas. Então, essas chuvas obviamente ajudam bastante nessa fase de germinação e também a ativação de produtos de pré-emergente, né? Então, na maior parte tem tido uma boa precipitação. Quando a gente olha para a chuva na semana que vem, né, as previsões, a gente vê novamente uma área esbranquiçada aqui no leste do cinturão do milho, né, principalmente aí falando Illinois, Indiana e também Ohio, e volumes maiores de chuva, pessoal, no oeste do cinturão, ou seja, áreas mais problemáticas. Um avião bem na tem bastante avião essa época aqui. Eu estou falando da Califórnia, né? Vai passar aqui no fundo do vídeo. Tá tendo bastante plantio de arroz, né? Aqui tem o arroz pré-germinado, ou seja, a água entra antes, e tá tendo então o plantio, ele é feito por aviões agrícolas, aqui passou um air tractor, então o movimento é bem forte essa época. Mas voltando ao vídeo aqui, como eu vinha falando, na parte oeste do cinturão, os estados de Nebraska, Kansas e Oklahoma, que eu falei que estão sofrendo com seca, vão receber volumes maiores de chuva nessa semana, aí volumes que podem chegar próximo a 100 milímetros, ou seja, é bastante chuva, né? Às vezes, inclusive, esse volume pode até atrapalhar, né, algumas operações de campo, deixando o produtor fora, principalmente aqueles que estão produzindo soja e milho, né, que não vão conseguir entrar para fazer algum tratamento de herbicida ou até mesmo algum tipo de outra atividade no campo, né, pela questão da umidade. Bom, de clima era isso, agora vamos para a parte que vocês gostam, vamos ver lavoura, vamos girar por esse meio oeste americano, vamos começar lá em Indiana com o Jonas, vai daí. Olá pessoal, como previsto aqui no estado de Indiana, choveu bastante na última semana, hoje é o primeiro dia aqui sem chuva e nós continuamos sem previsão de chuva para a semana que vem. Com exceção de algumas poucas áreas que têm uma probabilidade muito baixa de chuva mais ao sul do nosso estado. Nós já estamos com 76% das áreas de milho aqui plantada, desses 76%, 68% já emergiram. E as áreas de soja, elas estão com 74% das áreas plantadas e 53% dessas áreas já emergiram. A umidade do solo superficial e subsuperficial continua muito boa, né, como já comentado a semana passada, devido às boas chuvas que nós tivemos. E hoje uma curiosidade aqui, talvez uma aula básica dos estágios fenológicos da soja e do milho. Nós vamos lá para a fazenda agora com dois colegas nossos aqui que eles só falam inglês. Então também fica aí a deixa para o pessoal aí do Brasil treinar um pouquinho do inglês e tentar entender a explicação deles em inglês. Nós vamos colocar a legenda também, mas fica aí só como um tom de curiosidade. Eu vou mostrar uma planta aqui para vocês também dentro da estufa com os estágios iniciais de desenvolvimento e fica aí o desafio para vocês irem lá nos comentários e falarem qual estágio que a planta de milho aqui da minha estufa que ela já se encontra, tá bom, pessoal? Sigo com vocês lá na fazenda. Olá pessoal, estamos de volta, falamos aqui do estado de Indiana e hoje nós vamos mostrar para vocês o estágio fenológico da soja com meu amigo Alex e depois nós iremos ali no outro campo, numa plantação de milho, que o nosso amigo Binot vai mostrar para vocês o estágio fenológico do milho. Vamos lá? Hi guys, we're gonna show the soybeans leaves. So we can see, for example, in this plant is B1, B2, B3, something like that. There's the soybean. Good. Hello guys, I'm Vinod Joshi. So here I'm gonna show you corn growth stage along with its roots. So here you can see the roots, and here it's V1 growth stage along with Kolar, and right now it's a V2 stage. And we are in West Lafayette, USA. Bye bye.
Fala gurizada do AgroConnection, mais uma semana aqui, Marcos e Marina trazendo muita informação bacana. E como vocês conseguem ver aqui, milho plantado, e essa é a principal informação aqui. O plantio de soja e milho está se aprontando aqui no estado. Por volta de 86% do milho já foi plantado e 84% da soja. E quando a gente compara com a média dos últimos 5 anos, a gente consegue ver um adiantamento. Um leve adiantamento para o milho, cerca de 2%, e para a soja, de 9%. Isso é uma tendência. Desde que eu estou aqui, desde 2024, quando a gente compara a média dos últimos 5 anos com a atual, a gente consegue ver um adiantamento. E isso se dá muito em função de um pensamento que os produtores têm, que se tu plantar mais no cedo, tu aumenta o período vegetativo, aumenta o engalhamento, aumenta a produção de flores e legumes, então aumentando a produtividade da soja. Porém tem seus riscos, né? Um dos que a gente vê está relacionado muito às baixas temperaturas, né? A gente foi avaliar um campo essa semana aqui, de um produtor que tem projeto junto com a universidade, e é um campo de soja que foi plantado em abril, dia 11. E essa semana, nesse dia para ser exato, ele está ainda em V1 caminhando para V2. E isso se deve principalmente às baixas temperaturas que ele pegou lá no início, né? Mês de abril foi muito frio aqui. Ainda teve ali uma semana que parece que as temperaturas iam subir, mas aí baixaram de novo, e isso gerou um pouco de atraso no desenvolvimento, né, da soja. Então, essa questão dos produtores plantarem um pouco mais cedo, eles, por um lado, ficam adiantados no plantio, mas um pouco atrasados no desenvolvimento, né? E além disso, né, ainda juntando com a pergunta do Heitor do último vídeo, sim, a gente tem riscos de danos por geada se tu plantar mais no cedo. A última geada que marcou então a produtividade, a gente tem uns dados aqui do blog de Illinois que reporta dados da safra, foi em 2021. O Luiz coloca essa tabela aqui, então a gente consegue ver uma diminuição da produtividade do milho e da soja. Não muito expressiva, né, mas a gente teve cerca de 2 sacas, né, quando a gente planta em meados de abril, em Malmouth, que é uma cidade aqui no norte de Illinois, mas a gente consegue ver também que a produtividade acaba diminuindo muito mais também se tu planta tarde, né? Quando a gente consegue ver 2 de junho ali, cerca de 8 sacos em referência da melhor data para aquele ano, né? Que foi dia 7 de maio. Mas o que os produtores têm na cabeça aqui é que se tu plantar antes do 15 de maio, tu tá bem, e se plantar depois do 15 de maio, então eles conseguem ver uma perda mais expressiva na produtividade. E ainda respondendo à pergunta do Heitor da última semana, falando especificamente aqui de Illinois em relação ao grupo de maturação, né, da soja, mais para o sul a gente tem um grupo mais longo, né, 3.9, e mais para o norte 2.8, né? Então se dá em função da latitude, né, números bem menores se a gente comparar com o Brasil, porque a gente está numa latitude mais alta. Mas quando a gente olha para todos os Estados Unidos, a gente consegue ver que esses números variam também, como o Brasil e os Estados Unidos têm dimensões continentais. Sim. E só para finalizar, que já que a gente está falando de data de plantio e tudo mais, tem alguns outros manejos também que acabam por atrasar um pouco o plantio, como por exemplo os produtores que fazem uso de planta de cobertura. Então eles precisam entrar um pouco mais na lavoura, né? Eles precisam primeiro terminar essa planta de cobertura, passar o herbicida, né? E aí depois precisam entrar para plantar. Então é uma dificuldade porque precisa de solo seco, e solo seco é um pouco difícil aqui nesse estado, chove bastante. Então, por exemplo, eu estava conversando com um produtor hoje, ele foi capaz de... Ele conseguiu plantar o milho dele só na semana passada. Não está necessariamente atrasado, né? A gente viu os números que o Marcos trouxe aí, mas comparado com um produtor que não faz uso de plantas de cobertura, já está um pouco mais atrasado no processo, né? Então, outro ponto que eu gostaria de só trazer de volta lá o gancho da semana passada, já que a gente falou de fertilizantes, esse produtor que a gente conversou hoje também falou que não vai fazer o uso de
fósforo em nenhum dos campos de milho dele esse ano. Então aí a gente já começa a ver o reflexo de algumas condições aí que a gente está vivendo agora, e já começa a ver o movimento dos produtores nesse sentido. Bom, então acho que as informações breves que a gente tinha do estado de Illinois para essa semana são essas, e agora a gente passa para o outro estado para ver como é que estão as coisas por lá. Até mais, pessoal! Olá pessoal, eu me chamo Michael, eu estou aqui hoje com a Regina. Vamos falar um pouco como está o andamento da safra de soja e milho aqui no estado de Minnesota. E a gente vai iniciar falando então como está a área plantada e a emergência dessas culturas por aqui. Para a soja, então, até o dia 26 de maio, tínhamos 90% da área plantada, sendo 18% acima da média dos últimos 5 anos para esse mesmo período. Já quanto à emergência de soja, até o dia 26 de maio, cerca de 46% já havia emergido, o que é uma porcentagem mais baixa do que o ano anterior, até essa mesma data, mas 11% acima da média dos últimos 5 anos. Já para a cultura do milho, né, até o dia 26 de maio, tínhamos 94% da área plantada, sendo 7% acima da média dos últimos 5 anos, até essa mesma data. Quanto à emergência de milho, até o dia 26, cerca de 66% já havia emergido, e assim como para a soja, né, também é uma porcentagem mais baixa do que o ano anterior, até essa mesma data, mas 8% acima da média dos últimos 5 anos. E já que estamos chegando no final do plantio dessas duas culturas, a gente hoje trouxe alguns resultados bem interessantes de produtividade de soja e milho em relação a épocas de plantio, um plantio mais tardio aqui para o nosso estado. Aqui nós temos dados de aproximadamente 30 anos de experimentos no campo, mostrando a relação de épocas de plantio com diferentes grupos de maturação de soja. Eu vou pedir para o Luiz colocar o gráfico para nós aqui. Então, na linha verde, a gente pode ver um grupo de maturação de ciclo mais longo, que tem um maior potencial produtivo. Em contrapartida, esse grupo de maturação de ciclo mais longo, ele também é mais afetado em função do atraso de semeadura, podendo perder aí aproximadamente 0,3% por dia por hectare até o dia 31 de maio. Já o grupo de maturação de ciclo mais curto, ele vai sofrer menos com perdas de produtividade em relação ao atraso de plantio. Mas esses dois grupos têm em comum que a partir do dia 1º de junho, eles vão começar a perder aproximadamente 1% de produtividade por dia por hectare. E para milho também temos essa questão, então, de perda de potencial de produtividade com o plantio mais tardio. Dados, então, de estudos conduzidos aqui em Minnesota, eles mostram que o milho geralmente precisa ser plantado até ali metade de maio para evitar perda de produtividade superiores a 9%. Então, segundo esses estudos, em média, cada dia de atraso no plantio reduz a produtividade em 0,5% do período do dia 30 de abril até o dia 20 de maio. E do dia 20 de maio até o dia 30 de maio, as perdas de produtividade elas aumentam, né, em média para 1% por dia. E após, então, 30 de maio, essas perdas de produtividade elas passam a ser, em média, ali por cerca de 1,2% por dia. Então, pensando nesse cenário, né, os produtores que ainda não plantaram o milho e a soja até esse último relatório do dia 26 de maio, eles estão perdendo cerca de 1% por dia de produtividade do milho e 0,3% por dia de produtividade de soja. E a gente também tem a questão da janela de plantio referente ao seguro agrícola, que eles podem adquirir aqui. Então, falando do estado de Minnesota, como é possível ver no mapa, que o Luiz vai colocar para nós, para a cultura do milho, a data final do plantio é até o dia 31 de maio, e já para a soja até o dia 10 de junho. Após essas duas datas, né, a cobertura do seguro tem uma redução aí de aproximadamente 1% por dia. Então, pessoal, eram essas atualizações aqui do estado de Minnesota dessa semana, e até uma próxima. Excelente, maravilha, mais uma atualização feita aqui no nosso canal do AgroConnection. A gente vai ficando por aqui, né, nesse vídeo.
Semana que vem, vocês sabem, a gente está de volta trazendo mais informações. E vocês que gostam desse conteúdo, não se esqueçam de dar o like, se inscrever aqui no canal, né? Ativar o sininho, assim vocês ficam por dentro de quando um vídeo novo sai por aqui. Comentem, né? A gente vai tirando as dúvidas, vai trazendo esse conteúdo, né, das dúvidas aqui para o vídeo e, né, faço o convite para vocês de visitarem lá o site do maisoja.com.br e também confiram o nosso podcast, né? A gente fez aí entrevistas, eu destaco uma aqui, que é com o Dr. Nicolas Cafaro, professor na Universidade de Nebraska, onde a gente falou muito sobre fisiologia e produção de soja no estado de Nebraska e também outros estados dos Estados Unidos. A gente fica por aqui, stay tuned e tchau!